Arsenal e Manchester United jogaram na capital inglesa, tava todo mundo de casaco, e é tudo casaco preto, né? O pessoal não usa casaco colorido, né? Quando faz muito frio. Dava até agonia de assistir aquela fumacinha saindo da boca das pessoas, mas o jogo foi quente, com uma arbitragem mais ou menos, para não dizer uma arbitragem que quase estragou o jogo. O Manchester United conseguiu uma dessas vitórias que faz torcedor adolescente não esquecer nunca mais, não só da vitória, mas do time que jogou a vitória. A escalação de 1 a 11, cria ídolos, um goleiro turco que até então não era ídolo, já é ídolo do moleque hoje. Tá tudo mal pro Manchester United no campeonato inglês, mas temos uma temporada. Agora o time tem um porquê ganhar a confiança do torcedor. Vitória nos pênaltis, depois de segurar com 1 a menos por um tempão, na casa do Arsenal, o Manchester United tá vivo. Tá vivo e mantém uma fiapo de esperança na temporada, se bem que nas últimas, mesmo quando conseguiu ir bem na Copa da Inglaterra, né, chegar na final, fazer clássico contra o Manchester City, não necessariamente salvou a temporada, né, mas no começo de um trabalho, começo do Rubem Amorim, conseguir uma classificação como essa, tão dramática, é ótimo pro moral, é ótimo porque é um momento de tentar, né, acreditar, né, de passar confiança para os jogadores. E esse tipo de classificação ajuda muito nisso, né? Mas acho que é impossível não mencionar as falhas do Arsenal, né? Porque é um time que vem fazendo isso já há muito tempo, né? E isso ficou meio que acentuado, né, nessas últimas semanas. Não é primeiro jogo que o Arsenal não só que claramente cria melhores oportunidades do que o seu adversário, né? E a gente até tem estatísticas para corroborar isso, né? Se você olhar a famosa batalha do XG, o Arsenal tem ganhado nos últimos jogos todos, mas perde os jogos. Porque não coloca a bola para dentro. Os adversários estão aproveitando menos oportunidades, mas estão marcando. Isso, isoladamente, né, num vácuo, é um time que está indo bem, tem 2 ou 3 semanas em que isso acontece e depois volta, não é para se preocupar. Faz parte, às vezes você só tem um pouco de azar. O problema do Arsenal é que é um problema crônico, né? É um time que, desde que ascendeu com o Arteta, várias vezes sente falta de fazedores de gols um pouquinho mais eficientes, né? Não só um pouquinho mais eficientes, mas realmente eficientes. Tem uma sensação de que o Arsenal precisa jogar muito melhor do que o seu adversário para ganhar os jogos, porque ele não tem aquele cara que pega uma meia chance e marca, né? 2 meias chances e marca, abre 2 a 0 e de repente o Arsenal tá mais tranquilo no jogo. Como o Newcastle, por exemplo, fez recentemente contra o Arsenal. E acho que isso tá colocando um teto, né? Nesse trabalho do Arteta, que é ótimo, que é muito bom, não estou de maneira alguma argumentando que ele deveria ser demitido, nada disso. Acho que ele tem que continuar e ter mais peças para ganhar isso, para continuar desenvolvendo seu time, né? Tá sem o Odegaard, tá sem o Saka, tudo isso é verdade. Mas é um time que toda essa ascensão do Arteta, principalmente desde a chegada do Gabriel Jesus, né, e do Zinchenko, ali é um mercado que realmente eleva o Arsenal de patamar, sente falta de fazedor de gols. O Gabriel Jesus estava fazendo os gols, aí se machucou. O Havertz é um jogador diferente, né? Acho que nem é até injusto culpar muito o Havertz por não ser um cara de 30, 35 gols, porque ele não é, né? Simplesmente ele não é. Ele é um meio atacante que pode ali jogar como falso 9 ou um atacante que se movimenta mais, que ajuda a armar, mas ele não é esse jogador, né? Então acho que a próxima prioridade do mercado para o Arsenal tem que ser justamente esse camisa 9. O que pega bastante mesmo, né, é que é uma semana em que as chances de título, de conquistar algum título nessa temporada do Arsenal diminuíram bastante, porque sai da Copa da Inglaterra, leva 2 a 0 na Copa da Liga no jogo de ida, então as duas Copas, uma já era e a outra está em perigo. O Liverpool continua com uma vantagem confortável, ainda tem a Champions League, claro que o Arsenal pode ser um dos candidatos, não acho que é o mais forte, mas é aquela semana em que o torcedor meio que para e vira, putz, acho que a gente não vai ser campeão. E tem o Raya, né? Assim, tipo, eu não consegui, realmente difícil de entender, né? O pulo e a maneira como ele pula e a antecipação que ele dá. Não sei se o Stein tem uma opinião aí mais especialista de goleiro, mas eu simplesmente não só, né? Não parece eficiente, mas ainda pega mal, né? Eu não sei se eu consigo criticar tanto assim. Eu acho que o Raya, às vezes, ele leva
muitos ataques em relação à maneira como ele joga, porque não é necessariamente ortodoxa, mas eu acho que ele tem uns pontos altos muito bons. Por exemplo, a saída dele pelo alto é algo que para mim também fez a diferença, né? Quando contrataram ele para ser titular do Arsenal, muito se discutiu o jogo com os pés e de fato se destaca, mas acho que ele tem outras questões de dinâmica de jogo que são importantes e não sei se anularia assim nesse tipo de discussão. E esse jogo assim tem muitos méritos do goleiro do outro lado, né? Que também precisa ressaltar, porque o Baindy, ele é um goleiro muito bom, né? Assim, desde os tempos de Fenerbahçe, ele já demonstrava muita qualidade. Chegou para o Manchester United para ser reserva, de fato, mas era um goleiro que tinha total potencial para corresponder nas chances que tivesse. Recentemente, ele foi bastante criticado, né, em relação ao jogo contra o Tottenham, exatamente pela saída pelo alto, porque ele tomou o gol olímpico, né? Então foi uma questão que se falou sobre ele, embora ele tenha sido ofuscado por outro goleiro indo mal no mesmo jogo, né? Mas ele é um cara que, pelo alto, ele não vai tão bem, e até acho que ele poderia ter feito um pouquinho melhor no lance do gol do Arsenal em si, mas a atuação que ele tem é monumental, né? Assim, e o tempo de reação que ele demonstra nesse jogo para operar alguns milagres é algo que se mostra diferente também. E aí a defesa dos 2 pênaltis, né? Porque foram 2 pênaltis muito difíceis de serem defendidos. Não são pênaltis triviais, assim, se a gente for considerar, né? Foram chutes, podem não ter sido os mais fortes, mas foram muito bem colocados no canto e relativamente rasteiros, né? Não foi um chute a meia altura. E ele mostra tempo de reação, envergadura e um movimento perfeito para nem se antecipar, né? Então, tem muitos méritos dele nessa classificação e do Manchester United em si, né? Se a gente pensar, enfim, na maneira como o time foi competitivo e conseguiu segurar a pressão tendo um a menos, né? Porque, enfim, a expulsão do Dalot também é decisiva para empurrar o Arsenal no momento do jogo e para o Arsenal pressionar e para o Baindir aparecer mais. Então, é daqueles resultados para o Manchester United sair empolgado e sair revigorado para um início de trabalho, né? Para aquilo que precisa se acertar, que precisa colocar o time nos eixos, mas você conseguir essa classificação contra o Arsenal, num jogo que de longe foi o mais importante dessa rodada da Copa da Inglaterra, também é algo para dar confiança mesmo, né? Para dar confiança nessa sequência que o time vai ter com um treinador novo, enfim, com uma necessária renovação não só de um jeito de jogar, mas de ares, né? E a gente via isso anteriormente no período com o Ten Hag. E só para não ficar em cima do muro, eu resolvi rever os pênaltis que o Raya tentou defender, porque o Bonsa me provocou. Assim, eu não boto a culpa, tem um que ele telegrafa muito, que é o do Yoro, que acho que nesse dá para colocar a culpa, mas eu olho mais como um estilo de salto dele, que às vezes é difícil você encaixar o seu estilo de salto e não é nada favorável. Assim, ele foi mal de escolha de canto, ou provavelmente que ele estudou, e tem a questão da técnica do salto. Pênalti eu gosto de não botar a culpa muito no goleiro, mas o terceiro dá. Eu queria completar, né? Assim, pênalti é difícil também, né? Porque o cara, assim, você não tem como. Você nunca pode culpar o cara por não defender um pênalti, né? A gente também teve essa discussão muito com o De Gea também, né? Também tinha, lembra? Que ele não acertava o canto nunca. Assim, Exato. Criticar o Oblak por defesa de pênalti foi muito a final da Champions, né? E aí, olha a qualidade do Oblak, né? Exato. É que o Raya tem esses vídeos, né? Que tipo, realmente parece muito, muito estranho o jeito como ele pula.